Gente, eu não sei como começar o vídeo porque eu não tenho bordão ainda. Eu fico, tipo, todo mundo que tem um canal no YouTube tem um bordão e eu ainda não tenho bordão. Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Bom, esse vídeo aqui eu espero que vocês gostem. Ele é um vídeo meio que pensativo, é para as pessoas refletirem sobre esse vídeo. Esse vídeo é para as pessoas refletirem sobre esse tema que eu quero abordar e eu espero que vocês gostem. Bom, o vídeo de hoje é de uma frase que eu achei muito interessante que eu escutei no ônibus. Que a mulher falou assim: eu queria ser pobre por um dia, porque todos os dias tá difícil. Aí quando você escuta essa frase, você tem vontade de rir, né? Porque é verdade, se você fosse pobre por um dia só, pra você já tava bom. Se todo mundo um dia fosse pobre por um dia só, já tava bom. Não precisava ser todos os dias da vida, né? Mas como a gente é todo dia e vive essa realidade todo dia, então daí eu decidi pensar um pouco sobre esse assunto e falei, não, eu tenho que levar esse assunto para as pessoas, pro meu canal e para as pessoas virem, quem sabe, discutirem sobre esse tema e tal. E aí eu pensei, esse assunto, ele, além dele ser um pouco assim refletivo, ele é sim um pouco triste pela realidade que vivemos hoje no país e pela realidade que as pessoas pobres, eu pobre também, né? Por todas as pessoas pobres, que a maioria das pessoas do nosso país vive. Esse vídeo, quer dizer, as pessoas pobres, elas vivem uma realidade no dia a dia que elas se tornam coisas repetitivas e coisas que acabam a pessoa fica com raiva, porque são assuntos que muito difíceis e muito tristes. Por exemplo, o transporte público. Eu tenho um vídeo sobre isso, vocês procurem lá no meu canal, é um dos meus primeiros vídeos. E eu falei sobre isso, que eu estava vivendo essa realidade de pegar todos os dias ônibus. As pessoas esperam não sei quanto tempo, quantas horas, ou elas vêm muito antes para pegar um ônibus para ir para o trabalho ou para voltar do trabalho. O ônibus demora não sei quanto tempo, e aí quando o ônibus chega, o ônibus está lotado, e além dele estar lotado, você tem que pegar o ônibus e ainda ficar com medo, principalmente as mulheres, pelo assédio que acontece hoje no Brasil e no mundo. A pessoa pega o ônibus e aí ela coloca a mão assim, se ela ficar em pé ela tem que prestar atenção para que um homem não venha encoxar uma mulher. Então quer dizer, é outro tema que já é um assunto de outro tipo de assunto, mas que é importante falar. As mulheres não deveriam passar por isso dentro de um transporte público, e quando você lê os jornais e vê as notícias, você fica muito triste, porque você vê que mulheres sofrem estupros e tudo isso, e acontece dentro de um ônibus. O segundo assunto seria a saúde, que a gente vive. Às vezes a pessoa chega em casa, porque ninguém vai num hospital se não esteja, principalmente uma pessoa mais pobre, ninguém vai no hospital se ela não tá doente de verdade. E ela chega naquele hospital, tem que demorar não sei quantas horas para ser atendido, às vezes é atendido e não tem algum tipo de medicamento para a pessoa tomar, ou se precisa fazer uma cirurgia depressa, às vezes não tem. Tem uma série na Globo que ela é muito boa, que ela chama Sob Pressão. O primeiro dia que eu assisti aquela série, eu chorei de emoção e de tudo, e da realidade que às vezes eu mesmo não sabia que acontecia em alguns tipos de pronto-socorro. Era uma favela, não lembro se era no Rio de Janeiro ou em São Paulo que passava, e que já acabou a primeira temporada, né? E aí o médico foi fazer uma cirurgia, não tinha o tubinho para fazer essa cirurgia numa mulher, e aí ele foi correndo, tipo, pensou muito, porque médico tem que ter um pensamento bem rápido, correu, pegou metade de uma mangueira, esterilizou aquela mangueira. Quando a enfermeira viu, ela falou, não, você não vai usar isso. Ele falou, eu vou. E ele salvou a vida de uma mulher com uma mangueira, porque não tinha os equipamentos adequados naquele hospital. Salvou a vida de uma mulher com a mangueira. Então, quer dizer, a enfermeira falou, você é louco de usar isso. Ele era louco, mas ele usou e ele salvou a vida. Então, quando eu vi aquela série, eu fiquei fascinada por aquela série, achei ela fantástica e acho que todo mundo deveria assistir pelo menos um episódio para ver a realidade que vive na saúde, que às vezes na sua cidade não vive isso, mas em outras cidades do país vive.
E às vezes a gente não sabe. E o terceiro tópico seria a educação, porque hoje às vezes os alunos passam de ano, às vezes não, a maioria das vezes, né? Triste, mas a maioria das vezes os alunos nas escolas públicas passam de ano sem saber o conteúdo, porque o governo fala, não, vai passar, vai passando, até que cidadão que aquele aluno vai se tornar. E aí depois a pessoa não consegue passar em uma faculdade, não consegue ter um emprego digno, porque ficou faltando conteúdo. Porque que nem a gente fala, conhecimento é uma coisa que você se aprende e nunca vai perder. E a educação antigamente ela era muito diferente do que era hoje. Às vezes meu pai e minha mãe falam, nossa, na minha época a escola era diferente, tinha tantas coisas diferentes, parecia uma escola particular do jeito que eles falavam, porque era realmente uma escola muito boa. Então essa realidade que a gente vive em todos esses 3 tipos de situação, que eu só citei 3, mas existem vários outros, são uma situação de desigualdade social. Realmente, o nosso país vive uma desigualdade tremenda e eu acho que a gente deve abordar esse assunto e falar sobre esse tema mais para que essa desigualdade melhore, porque todas essas coisas que a gente vê é realmente um absurdo. E a gente vê que os corruptos ou os políticos desviam 3 milhões, 2 milhões de cidades até vizinhas aqui da minha casa ou de onde eu moro, eles estavam fazendo greve porque foi desviado todo esse dinheiro da educação e da saúde, que está precisando de um tipo de equipamento desse, que o médico usou uma mangueira porque não tinha o dinheiro, porque foi desviado. Desviado para quê? Desviado para essas pessoas usarem, para terem carros de luxo, para terem casas de luxos, coisas que realmente não são necessárias pelo tudo isso. Então, por tudo isso que nós pobres, ou que a maioria das pessoas vivem hoje no Brasil, as pessoas falam essa frase, porque ninguém mais aguenta do tipo de realidade que vive. As pessoas acabam não suportando mais tudo isso que nós vivemos. Então, eu espero que #fora desigualdade, né? Que a igualdade entre mais, fora a palavra desigualdade, entre mais a igualdade no nosso país, porque é realmente o que a gente precisa. Igualdade para que todo mundo tenha a oportunidade de estudar, de ter um bom emprego, de trabalhar, de ter uma saúde digna, um transporte público digno, que não tenha medo de assédio. Realmente é uma coisa que vai demorar, a gente não sabe quanto tempo, eu tenho 18 anos, não sei quanto tempo isso vai demorar para melhorar, mas a gente espera e tem a esperança que, pobre diz que a gente tem a esperança de que essa realidade mudará um dia. E eu tinha que falar sobre esse tema porque, além de ser... as pessoas não devem ter medo de ser pobre, e sim pobre de espírito. Porque essa semana que passou, eu acabei vendo uma frase, vendo uma notícia que me deixou muito triste, porque uma pessoa, uma socialite, que eu acho que é dos Estados Unidos, né? Ela acabou se tornando, falando de uma criança que foi adotada por 2 atores, até que eram da Globo, agora não estão mais trabalhando muito, mas uma youtuber, né, que além dela ser atriz, ela é youtuber que eu gosto muito, que é a Giovanna Bank. Ela adotou uma criança e a mulher teve coragem de chamar a filha dela de macaca, que é uma palavra que a gente nem deveria usar, porque macacos são os animais, não seres humanos, e justamente pela cor da pele dela, que todos nós somos iguais, e não é porque pela cor da pele que a outra desigualdade que existimos, que é a desigualdade racial, que as pessoas não aceitam as cores das outras, sendo que todos nós somos iguais, todos temos o mesmo sangue, sangue da mesma cor. E a gente não deveria... Essa notícia foi muito triste mesmo, por ela não ter só ofendido essa menininha que chama Titi, né? Como outras crianças de atores, de pessoas famosas. Ela, na verdade, ela ofendeu totalmente do nada, que não sei de onde que veio essa ofensa dela. Justamente, talvez ela precise de carinho, não sei do que essa mulher estava precisando para ela ter feito uma coisa dessa. Mas... o problema de ser pobre é ser pobre de espírito. E isso que é o problema. Se ela for pobre de espírito, de ter feito uma coisa dessa, realmente... Eu acho que o problema mesmo das pessoas é ela ser pobre de espírito, não pobre de dinheiro. Pobre de dinheiro a situação muda, mas pobre de espírito realmente não tem como mudar. Eu espero que vocês vejam essa notícia.
vem assim, né? Porque não tem nem como, acho que todo mundo, a maioria das pessoas viram essa notícia, que é uma notícia triste, e que eu venho aqui no próximo vídeo falar sobre que essa igualdade veio mudando, que essas coisas veio mudando, melhorando para nós e não piorando, que esses corruptos parem de desviar dinheiro da nossa saúde, do nosso transporte, da nossa educação e deixem que nós usamos esse dinheiro para uma coisa boa. Bom, eu espero que vocês que estejam assistindo esse vídeo tenham gostado. Eu quis trazer um assunto que é um assunto que eu vivo, é uma realidade que eu vivo e um assunto que eu tenho certeza que milhões de brasileiros vivem. E é um assunto bem interessante que as pessoas têm realmente que discutir mais. Quem sabe seja um dos 3 melhores vídeos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo de coração. Que vocês curtem, compartilhem, dê um like e não deixe de deixar o seu comentário, viu? Até o próximo vídeo.